sejam muito bem-vindos aqui a um novo vídeo no canal A Viagem do Querer. Hoje venho-vos falar de uma história em primeira mão sobre perda de peso. Quero só deixar aqui um reparo que a Viagem do Querer não vai ter o seu foco em dicas de alimentação ou de treino relativamente à minha perda de peso, porque eu não sou formada em nutrição e dietética nem exercício físico. Eu acho que se querem consumir esse tipo de produto, vamos dizer, entre aspas, devem sim com pessoas que são formadas em cada uma das áreas, para que possa vos dar os melhores conselhos e adaptar ao vosso estilo de vida ou ao que seja. Esta minha decisão também deve-se ao facto de, durante o meu percurso em que fui gorda, eu via postagens de pessoas que tinham tido uma perda de peso grande, e que eu, ao vê-las, senti-me frustrada porque eu não conseguia. E então, para essas pessoas que estão a ver e que acham que não conseguem, é porque ainda não é o momento. Vai chegar esse momento em que vão conseguir, se elas próprias acreditarem. Eu acho que é mesmo o maior conselho que vos dou. Tudo chega na altura certa e quando querem muito uma coisa. Então, começando pelo início. Eu nasci sempre com um peso acima da média. Durante a minha infância, adolescente, era diferente, porque não era magra ou considerada aos olhos das pessoas um nível de elegância, digamos assim, peso. E então, ali no meu secundário, acho que foi ali o peso máximo que eu atingi, que rondou ali à volta dos 85, creio eu, porque eu tinha receio da balança. Então, a última vez, dessas vezes que eu me lembro, andava os 83, mas eu acredito que tenha chegado aos 85. Para 1,63 m que eu tenho, e de acordo com o índice de massa corporal, eu era considerada como obesa. Hoje em dia ainda não sou considerada como o normal deste índice, mas já vamos lá a isso. Então vamos aqui definir como 85, creio eu. O que é que acontece? O que é que acontece para ver esta redução de peso? No meu último ano de faculdade, eu andava muito atarefada com frequências finais, trabalhos finais, estava a fazer o estágio curricular e ainda tinha a fazer o relatório de estágio para apresentar e para ter o meu diploma do curso que estava a tirar, e então aquilo estava a mexer muito comigo, e então estava muito ansiosa, e isso fez com que não houvesse tanto apetite, e quando comia, por vezes não eram coisas muito saudáveis, mas isso depois na balança não acabava por não significar, e havia uma pequena redução de peso. Depois chega o primeiro confinamento em março de 2020, e aí começa aí a mudança. Então porquê? Comecei a fazer exercício físico, uma coisa que eu antes não fazia, que era apenas caminhadas de baixa intensidade. Porquê? Porque comecei a ver diretos de um personal trainer, em que ele fazia treinos de 16 minutos e eu acompanhava, e isso contribuiu para que
houvesse uma redução de peso. Mas vamos dizer, aqui o grande foco foi na alimentação. Porquê? O meu pecado é os doces, infelizmente. E dado que a situação que estávamos a ter a março de 2020 ainda havia muita incerteza relativamente ao Covid-19, eu acabava por não sair e não comprava doces. Ou seja, acabava por ter uma alimentação equilibrada, porque eu não era esquisita, não deixava, eu gostava de vegetais, gostava de fruta, então acabei por ir mais por aí. Outro fato também foi importante, e como apercebi, é que conseguia passar alguns tempos sem comer. Havia fases que eu tinha fome, mas aguentava muito bem. Ou seja, podemos dizer que é aquela coisa de se queres emagrecer, fecha a boca. Foi isso que eu fiz, literalmente, porque eu consegui ter aqui um equilíbrio. E isso, o exercício, a falta de doces e depois fechar a boca em certas situações culminou em que eu perdesse 17,5 kg. Porque o objetivo era perder 20 kg, ainda não os atingi, e se também não os atingi não há problema, porque neste momento, quando olho para o espelho, gosto daquilo que vejo. Apesar que ao momento, estamos em março de 2021, houve sim um aumento de peso relativamente aos 17,5 kg que tinha perdido. Porquê? Porque percebi que estava com uma compulsão de comer doces, ou seja, comia doces para satisfazer algo que algo que não conseguia controlar, que estava a provocar-me grandes níveis de ansiedade, e eu, para me satisfazer, comia doces. E também porque comecei a fazer um exercício um pouco mais regular e com mais intensidade, e isso também fez com que ganhasse massa muscular, e a massa muscular tem mais peso do que a gordura. O que eu quero dizer com isto é, quando tu estiveres na altura certa e acreditares em ti e tiveres condições que te permitam, tu vais conseguir perder peso. Por muito pouco que seja, tu consegues. Esta semana, agora fazendo uma parte desta semana, estava a ouvir a rádio comercial, e era o programa das 17 que eles estavam a ter, e o assunto era que segundo o estudo, cada mês de confinamento aumentavam em pessoa 800 gramas. Depois, fazendo isto a longo prazo, já eram algumas situações. E então, houve muitos relatos de pessoas que mandaram para lá o seu feedback a dizer que perderam esse peso, não ganharam, até perderam bastante peso. Por isso quando temos também as condições necessárias, nós conseguimos. Mas eu acho que aquilo que eu quero passar é, se tu queres mesmo uma coisa, tu vais conseguir. Pode não ser já, mas tu futuramente vais conseguir. E é com este pequeno insight que eu termino o vídeo de hoje. Se quiseres comentar aqui abaixo e também dar a partilha da tua história, estarei aqui todo gosto em lê-la e responder. E quero-vos agradecer muito. Muito obrigada, e vejo num próximo vídeo. Tchau!